está já na 8ª semana letiva, né? Esse é o nosso 14º momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. A gente estava fazendo aqui, antes da gravação, uma discussão sobre alguns elementos aqui do quadrimestre suplementar, né? O Rafael me pedindo aí para levar algumas questões relacionadas aí ao atendimento dos alunos, né? Porque no presencial a gente estava lá na sala, o aluno passava, a qualquer momento a gente poderia atender. E o Rafael está contando que estão existindo situações onde não é assim tão fácil encontrar, né, o professor, mas eu comentei também para ele que no CONCEP foi uma briga também dos alunos para que as atividades fossem completamente assíncronas, né, e muitos dos professores fez esse tipo de planejamento, né, para as coisas serem postadas no AVA, por exemplo, por meios de fórum, né? Não, alguns professores também não se sentem confortáveis em dar o celular particular. Bom, mas aí eu vou levar essas questões e vamos que vamos. É uma experiência. E depois teve também um desabafo meu com os alunos que aqui estão presentes, que não vem ao caso, que é sempre bom, né? A gente fazer um certo nível de terapia entre a gente aí nesse momento de isolamento, né? De pandemia. No momento síncrono de hoje, a gente vai finalizar o tópico, né, sobre os modelos simplificados para análise de painéis reforçados. Mas, na verdade, a gente, no momento síncrono passado, a gente viu um modelo simplificado para análise de instabilidade de painéis reforçados, né, fizemos uma aplicação, e agora a gente vai fazer uma pequena discussão sobre a condição de análise pós-flambagem. Não é porque o painel flamba que está tudo perdido, né? Que eu vou ter, né, vamos dizer assim, a inutilização da estrutura imediatamente. Não é assim, né? Existe né, como as estruturas aeronáuticas elas são delgadas, né? E possivelmente vários elementos estruturais aeronáuticos vão estar submetidos à compressão, a fluxos de tensão normal compressivo, eu vou ter esse problema de buckling, né? Sejam nos reforços, nos painéis, e aí vai. E aí, nesse sentido, existe, né, o modelo, né, de alguma forma simplificado, para a gente tentar entender qual é o estado tensional na situação pós-flambada e como quantificar a redistribuição de esforços, no caso tensão, na chapa, né, na web e nos reforços desse painel, nessa situação pós-flambada. Tem um vídeo, né, sobre a teoria desse assunto. Eu vou trazer aqui o exercício que a gente vai trabalhar, né, nessa aplicação. E durante o exercício, a gente vai recuperar algumas passagens do que foi comentado ali na nota de aula. Então, esse é o exemplo 20. O exemplo 20 aqui... Por que ele está assim tão pequenininho? Aumentei aqui para facilitar a minha vida aqui na lousa. Tá. Eu tenho que compartilhar, né? Eu já ia direto para a lousa sem compartilhar a tela. Comentando também sobre a prova, né? Antes do exercício. Eu gostei bastante do resultado, né? A maioria dos grupos ficou com um conceito super, né, A menos A, né? Só alguns poucos grupos que ficaram com conceito diferente de A. Eu não tive um olhar punitivo em relação por exemplo, ser cri-cri lá com a parte teórica, mas assim, saltou aos olhos a resposta, algumas respostas para a primeira questão, né? Muito cuidado, né? Porque vocês vão ser engenheiros aeroespaciais, né? Minimamente vocês têm que entender da anatomia estrutural do avião. Então, não é só construir uma resposta com Ctrl+C, Ctrl+V da internet. A gente tem que ter um olhar para aquela informação que a gente pega. Por exemplo, eu peguei questão lá, né, trem de pousos, esforço preponderante e cisalhamento. Opa! Flambagem virou tensão.
Existe uma tensão, né, que me gera o fenômeno que é flambagem. A flambagem é um fenômeno gerado pela tensão compressiva, né? Ah, e algumas outras coisas. E aí eu fiquei muito preocupado, né? Porque assim, é como você se consultar com um médico que não sabe anatomia. Anatomia os médicos estudam no primeiro ano de medicina. Então, eu não confiaria, por exemplo, de me tratar com um médico que não conhece nada sobre anatomia e não entende minimamente né, a mesma coisa. Vocês vão ser engenheiros aeroespaciais. Então, o mínimo é entender anatomicamente, no viés estrutural, o que resiste e transmite em termos de tensão normal, né, e cisalhamento e fluxo de cisalhamento, e enxergar, né, modos de falha básico dentro da lógica da certificação estática. Gente, se você não sai com isso minimamente desenvolvido, amadurecido na disciplina, pode ter certeza, a disciplina não serviu para nada. Que você vai passar vergonha lá num futuro, né, não tão distante, quando você ficar, né, quando você estiver envolvido lá no processo de certificação estática. Porque você vai estar lá, a web da SPA, eu projeto ela para quê? Isso tem que estar na cabeça. A mesa da SPA, eu projeto para quê? Né? A casca da fuselagem. Esqueceram, por exemplo, né? Tensão normal na casca da fuselagem. Bom, a fuselagem não é um elemento, não é pressurizado, não tem pressão ali. É só cisalhamento. Eu projeto só a casca da fuselagem só para o cisalhamento? Não, gente, calma aí. Tem que. Não foi uma prova de 2 horas. Foi uma prova de quase uma semana. Tem que colocar algo com critério. Não dá para fazer assim. Não é para cumprir tabela. Aí, o que é que eu consigo enxergar disso? É que vocês pegaram um monte de disciplina. E não tem tempo para fazer as coisas. Aí não é culpa minha. Não é culpa também minha como representante no CONCEP. Porque também lá eu fui linchado pelos alunos. Porque eu falei, gente, cuidado. Cuidado com que vocês vão se matricular. Não, mas eu tenho que se matricular em tudo. Então tá. Então se matricula. E vamos ver qual vai ser o resultado. Não é? Então, é justamente isso. Não é responder por responder. É aproveitar esse momento dessa atividade somativa para eu amadurecer coisas que ficaram com dúvida, discutir com o grupo. Eu sei que isso é o mundo dos sonhos. O professor é idealista. Bom, mas se a gente não for idealista, se a gente não se preocupar com a aprendizagem, tá, tudo bem. Então a gente está fazendo outra coisa, mas não está fazendo docência. Não é isso? Não, eu não consigo entender. Aí tudo bem. Aí apareceu, por exemplo, vários grupos colocaram assim, falha, crippling. Eu falei, nossa, opa, a galera tá fera. Pois no próximo momento síncrono, a gente vai discutir. Eu quero que alguém me explique sobre crippling. Porque simplesmente colocaram o fenômeno lá e pronto. Né? Sofre crippling. Tá, mas o que é o crippling? Tá, opa, legal. Né? Complicado, né? Aí nas questões de cálculo, quem tiver dúvida, né, sobre, não concordei com, né, vê a prova aí do Rafael, da Cauane e do Pedro? Do Pedro lá, as contas estão certinhas, bonitinhas, organizadas, fácil para eu corrigir, né? Eu acho que o grupo da Débora também, não sei, eu acho que se não ficou com 100, foi por pouca coisa, nada lá, mas como teve um que acertou tudo, tem que dar 100 para quem acertou tudo, né? Mas isso não vem ao caso. A questão é minimamente me mostrar ali que está aplicando o que a gente discutiu aqui em sala de aula. Né? Porque eu não vou cobrar lá que errou. Como tem aluno que está me falando que está se ferrando nas avaliações do AVA, porque é correção automática. Se você não der a casa decimal correta, você perde a questão. Né? Isso não está acontecendo no meu curso. Então vamos né, com um pouco de mais seriedade, né?
Essa disciplina é para amadurecer você, você vai precisar dela, não tem jeito, né? Ah, mas eu não gosto de estruturas. Tudo bem que você não gosta de estruturas, meu querido, mas qualquer problema hoje de engenharia é interdisciplinar, né? Ah, eu gosto de controle. Tá, tudo bem, você vai fazer algo de controle sem saber nada de estrutura. Como eu não sei. Como eu não sei. Ah, porque eu gosto da parte de aerodinâmica. Também você vai projetar algo, né, sem contexto, sem interdisciplinaridade. Bom, difícil, né? Não tem como fugir. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Mas vamos para o que interessa. Vou deixar de blá blá blá, porque aí sim que o povo não vai não vai ver o vídeo, né? Deixa eu deixa eu colocar aqui a lousa. O que é que ele deixa eu voltou. Só confirma alguém para mim se está todo mundo enxergando. Tá aparecendo sim. Perfeito, Rafael, obrigado. Então, olha só. Para o painel da figura, dessa figura, a gente vai admitir os seguintes dados. Então, na verdade, essa figura daqui é uma figura da nota de aula. Eu trouxe a mesma para cá, porque, na verdade, toda a teoria, né, sobre esse tópico da análise pós-flambagem foi fundamentada nesse exemplo que foi discutido lá na nota de aula. Então, por isso que o exercício está contextualizado em relação a esse exemplo. Então, eu vou colocar aqui, né, essa figura. Eu vou... Então, o que a gente tem aqui, na verdade, por exemplo, é uma alma, né, de SPA, né, ou seja, uma SPA completa, né, ou seja, com reforços, né, e webs. E o que a gente tem aqui destacado é o estado tensional, né, isso foi discutido na teoria, tá? O estado tensional na condição de pré-flambagem, né, na situação antes de flambar, né, ou seja, a gente tem o fluxo de cisalhamento puro nas webs, e na situação pós-flambada, dentro do que foi discutido lá na teoria, né, no vídeo, a gente tem o estado tensional de tração diagonal. Eu coloquei também, né, a tração diagonal como um possível, né, experimento que você desenvolva para mostrar isso daqui. Tá? Ou seja, o painel o que é que acontece? Né? O estado de cisalhamento puro a 45 graus, deixa eu aproveitar aqui, né? O estado de cisalhamento puro a 45 graus, ele se comporta como um estado, né, de tensão normal principal, né, onde eu vou ter numa direção, né, a 45 graus da direção, né, XY original, um estado de tensão compressivo, né, e perpendicular a esse estado de tensão compressivo, um outro trativo. Só que, se o painel flamba nessa direção, ele perde a capacidade portante de transmitir esforços, né, fazendo com que exista o enrugamento, né, nessa direção da compressão e um aumento, né, do nível, né, de tensão de tração nessa diagonal. Por isso que é o fenômeno, né, e é um fenômeno muito estudado, né, na engenharia aeronáutica, que é o fenômeno de tração, né, diagonal. Foi em cima desse exemplo que a gente discutiu a teoria. Então, a gente só simplesmente agora vai formalizar dados para o desenvolvimento que foi feito, tá, de forma genérica, né, com comprimento L, com baratinho aqui, comprimento L,
né, o peso P, a altura A da minha viga, tá? Então, aqui eu vou ter um P de 5 kN, um L de 30 centímetros, um A de 40 centímetros. Eu vou precisar também, né, para o desenvolvimento que a gente vai fazer aqui, da área dos reforços horizontais, que eu estou mostrando aqui, que vale 3,5 centímetros quadrados. Eu preciso também da área, tá? Isso são dados da questão. Eu preciso também da área dos reforços verticais. Eu tenho os reforços horizontais aqui, ó, e os reforços verticais aqui, tá? Isso é um painel reforçado, né? 3 centímetros quadrados. A espessura do painel, ela vale 0,2, né? Além disso, né, o momento de inércia, deixa eu colocar aqui, momento de inércia do reforço para fins de análise da sua estabilidade, para fins de análise da sua estabilidade, vale I 0,2 centímetros a quarta. Deixa eu ver se tem mais outro dado. Ah, e o módulo de elasticidade do material da chapa e do reforço, tá? O E da chapa e o E do reforço, ele vale 7.000 kilonewton por centímetro quadrado. O que é que o exercício me pede? Ele me pede o seguinte, determinar, né, os esforços nos reforços na hipótese de flambagem das chapas. E verificar a estabilidade dos reforços, né? Verificar a estabilidade dos reforços verticais nessa situação. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma outra figura para a gente recuperar algumas expressões que foram apresentadas na parte teórica. Então, o que é que acontece? Olha só,
Na situação, né, pós-flambagem, diferentemente da situação pré-flambagem, e aí vocês recuperam o que foi desenvolvido, né? Ó, nessa situação aqui, né, já considerando que o painel vai flambar, qual foi a lógica do desenvolvimento? Eu sei que aqui nesses painéis eu vou ter a tração diagonal, e aí eu vou ter um σt aqui, só que esse σt, né, por meio de transformação de tensão, eu vou passar para a situação σx, σy e tal xy. Ok? Foi isso que foi feito lá. Tá? Por isso que você está vendo aqui na situação pós-flambagem a determinação do σx, do tal xy e do σy que vai influenciar aqui, ó, por exemplo, no comportamento desses reforços aqui horizontais. Esses reforços horizontais aqui eles vão trabalhar como vinga engastada. Isso está lá na teoria, mas a gente vai ver. E a situação agora é que esse estado tensional novo que aparece, ele me gera novos valores para se determinar as forças dos reforços aqui, né? Dessa viga aqui, né? Que lá na situação, né, pré-flambagem, a gente viu, né? Né, não, na pós-flambagem também, né? Que para esse tipo de estrutura, que é essa viga engastada, o reforço horizontal superior ele vai estar tracionado e o reforço horizontal inferior ele vai estar comprimido. Então, se você recuperar lá da teoria, você vai ver que as expressões para se determinar essas forças nos reforços, eles são dados, né, por Pxa, onde x, né, é essa distância, né, entre a referência, que é a carga, e a seção de análise. Claro que a gente vai, para a nossa situação aqui, a gente vai pegar a seção mais crítica da minha viga, que é a seção de engaste. Por quê? Porque se, né, na verdade, na tomada de decisão, se passa no engaste, as outras todas as seções elas estão atendidas. Menos P sobre 2 vezes tangente de alfa. Muito cuidado com esse alfa. Esse alfa lá na teoria, né, originalmente, né, se tudo fosse bonitinho, esse alfa aqui seria 45 graus. Né? Mas não é isso que acontece, né? A gente mostra lá na teoria que existe uma correção no cálculo desse alfa e a gente apresenta até uma expressão para a gente calcular a estimativa da direção dessa tração diagonal, né, na situação pós-flambagem. Gente, ó, só para novamente trazer a gente para a realidade. Isso que a gente está mostrando aqui, vamos dizer, esse tópico grande, né, que é estabilidade de estruturas, é para dar noção para vocês, né, dos fenômenos presentes e de como, por meio de um viés simplificado, eu tenho, né, vamos dizer assim, uma ordem de grandeza e uma metodologia, um modelo para se calcular alguns elementos. Quero me aprofundar sobre esse assunto, vale, né, o que a gente conversou no momento síncrono anterior. Isso daqui é um curso por si só, né? Ver o que está lá no material de referência que eu deixei para vocês estudarem, né? O material lá, né, da Universidade Holandesa, o que tem também no livro do Megson e em outros livros clássicos aqui que trazem os assuntos que a gente está discutindo. A gente não vai ter um detalhamento pleno, né? Detalhamento pleno, a gente vai buscar um material com uma maior abrangência do assunto, maior profundidade sobre o assunto. Tá? E aí sim, por isso que a gente vem, né, muitas vezes com algumas fórmulas prontas, por exemplo, para se estimar o valor do alfa. Mas você tem que entender, né, o alfa originalmente seria 45 graus, mas nem tudo é perfeito. Né? 45 graus na situação pré, né? Mas na situação pós-flambagem, esse alfa aqui vai sofrer uma perturbação. E é essa medida daqui, ó, que a gente vai colocar já já. Né? Mas antes vamos colocar aqui a estimativa do FC. Cuidado que lá na nota de aula ele tá os dois negativos, mas isso daí é só para mostrar que é a força de compressão. Tá? Se você fizer o equilíbrio, você vai ver que você encontra ele positivo, mas o negativo é só para mostrar, né, que...
É só para mostrar que, que a força é compressiva. Né, eu vou colocar aqui no canto, dá para colocar, vai. E a estimativa do alfa, né, que foi apresentada na teoria, ela é dada aqui, ó, por essa expressão. Né, tangente à quarta de alfa é igual, né, a 1 mais, né, o t vezes o a. Isso daqui é específico para essa situação de análise, tá? 2, área de reforço horizontal. 1 mais T vezes o L da chapa sobre 2 vezes área vertical. É com essa expressão que a gente consegue calcular, né, o alfa adaptado, né, corrigido para a situação pós-flambagem. Para os dados do nosso problema, a gente consegue até calcular já esse alfa, né? Então, vou colocar aqui, só formalizar, né? O alfa aqui, né, a tangente de 4, a tangente é a quarta de alfa, ele vai ser dado por quem? 1 mais, aí eu tenho a espessura da chapa, que vale 0,2, vezes o A da chapa, deixa eu buscar aqui, que vale 40. Aí vão corrigindo as contas aí, ver se tem algum problema. 2 vezes a área de reforço horizontal, 3,5. Isso daqui dividido por 1 mais 0,2 vezes o comprimento da chapa. Para o nosso problema foi 30 vezes 30, dividido por 3. Isso daqui me dá um valor de 0,71428, né, sendo exagerado aí, e um alfa, né, de aproximadamente 42,60 graus. Veja que não é os 45 esperado da situação pré-flambagem, né? Porque aí a gente já sabe. Na situação pré-flambagem, o que eu tenho, né, na chapa é um estado de cisalhamento puro. Deixa eu voltar para cá. O que eu tenho na situação pré-flambagem é um estado de cisalhamento puro, que a 45 graus eu, né, enxergo um outro estado de cisalhamento puro, só que representado por tensões, né, normais. Isso daqui também, né, se caracteriza como um estado de cisalhamento puro, apesar de não ter cisalhamento, e isso a gente já explicou o porquê, né, porque a gente faz a volta e recupera essa apresentação aqui. Essa direção aqui originalmente é 45 graus, mas como a gente flamba o painel, né, no sentido de quantificar, né, o estado tensional, σx, σy e as forças nos reforços, né, dentro das contas que a gente desenvolveu lá na teoria, não tem como utilizar o alfa ao 45 graus. Ele vai ter uma certa perturbação, e a perturbação dada por essa expressão. Com o que a gente tem também de informação, fica fácil calcular o Ft, né, a força de tração, né, nos reforços, pelos dados do meu problema, 5 vezes 120, dividido por 40, menos 5, sobre 2 vezes tangente, e aí eu preciso do ângulo que a gente acabou de calcular, de 42,60. Eu tenho nos reforços uma horizontal lá, né? Uma força atrativa de 12,28 kN e uma força de compressão nos reforços horizontais, uma força de compressão no valor de 5 vezes 120, a partir daquelas expressões, eu só substituo os valores. 5, né, 2 tangente de 42,6. Isso daqui me dando a 17,72 kN. Resolvemos parte do problema e agora, né, ele pediu para avaliar as forças nos reforços, mas a gente só encontrou as forças nos reforços horizontais, a gente precisa calcular as forças nos reforços verticais. O que é que acontece? Aí eu vou colocar uma outra figura aqui, para a gente recuperar a teoria. Essa situação, né, pós-flambada,
ela vai fazer com que a minha chapa, né, ela tenha esse estado tensional, ó, ela tenha esse estado tensional aí apresentado. Originalmente era o cisalhamento puro, não é? E aí, quando eu pós-flambo, eu fico com o estado de tração diagonal, né? Eu fico com o estado de tração diagonal, que eu chamo aqui de sigma alfa. E esse estado de tração diagonal, por transformação, eu levo ele para, né, o sistema XY de análise. E aí eu fico, né, com o estado plano de tensão, né, um estado duplo de tensão, né, representado aqui. Veja que eu vou ter um sigma na direção Y, tá, em todas as minhas chapas. Eu tendo esse sigma na direção Y, distribuído aqui, né, na minha chapa, e a interação chapa-reforço, né? Se eu tirar o meu reforço, eu tenho que colocar o efeito da chapa no reforço. É que aqui o desenho ele já está, né? Ele não fez um desenho, a gente não fez um desenho de um diagrama de corpo livre bonitinho, né? Ou seja, esses reforços aqui horizontais, eles passam a trabalhar como vigas, que aí a teoria considera vigas que são engastadas, né, nesses outros elementos aqui. E aí eu tenho aqui uma viga com carregamento uniformemente distribuído, né, no valor do sigma y vezes a espessura, porque sigma é o quê? É força por unidade de comprimento ao quadrado. Quando eu multiplico pela espessura, eu transformo, né, essa tensão em uma força linearmente distribuída. E aí vocês, né, recuperam de técnicas de análise estrutural e projeto, quando vocês estudaram lá, né, as metodologias para se determinar esforços em estruturas hiperestáticas, né, que uma viga, né, duplamente engastada com uma carga uniformemente distribuída, é muito fácil de se determinar os momentos, né, os momentos no engaste a partir dessa expressão aqui, que é o que a gente chama de momento de engastamento perfeito, né? Então, o momento fletor na altura da ligação, né, dos reforços horizontais com os verticais, né, porque o que a gente está fazendo, deixa eu colocar aqui. Vou aumentar agora aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui, ó. Desculpa. O que a gente está fazendo aqui é justamente calculando o momento aqui, ó, nessas regiões. E o que eu já tinha falado, né? O cálculo que a gente fez anterior foi para essa seção aqui, não é? Foi para essa seção aqui, ó. Para x igual a 120, né? Que a seção é a seção crítica, essa daqui. Por isso que a gente utilizou 120 no x. No x para se calcular o FT e o FC. Né? FT aqui, FC aqui. Então, o que eu estava falando, né, os momentos aqui eles são facilmente determinados a partir dessa expressão aqui, ó, sigma y vezes t, sigma y vezes t, que é o momento de engastamento, a força distribuída, o L ao quadrado dividido por 12. Isso é uma expressão clássica para se obter o momento de engastamento de uma viga, né, duplamente engastada com um carregamento uniformemente distribuído. Se eu chamar esse carregamento de sigma y t, né, de P, você vai recuperar lá a fórmula clássica, né, que é PL ao quadrado sobre 12, né, que é isso daqui que a gente está fazendo. Lá da teoria também, a gente, né, na verdade, a gente provou, né, você tem que buscar lá, deixa eu só confirmar, né, a gente provou, né, nessa passagem do estado de cisalhamento, né, puro, né, na situação pré-flambada para a situação pós-flambada, que é de tração diagonal, levada para o sistema XY, que o sigma y aqui, ó, o sigma y, ele vale P, TA, tangente de alfa. Né? O sigma x, ele vale PTA
tangente de alfa, e o sigma da tração diagonal, ele vale 2π TA seno de 2 alfa. Mas no caso aqui, o que a gente precisa é desse valor aqui, ó, do sigma y. Né? Por quê? Porque é com ele que eu calculo o momento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular, né, o valor aqui, né, desses esforços que atuam aqui nos reforços verticais. Tá? Momento, né, quanto força. Então, o momento aqui, ele vai ser dado, né, por PL ao quadrado tangente de alfa sobre 12A. Substituindo essa expressão destacada, né, nessa daqui, na anterior, no momento. E aí, com os valores que a gente tem do problema específico, eu vou ter, né, 5, o L vale 30 ao quadrado, o ângulo, né, na situação pós-flambada a gente já corrigiu e calculou, dividido por 12 vezes 40. Isso daqui me dá um momento de 8,6 kN centímetro. A força normal que a gente vai ter nos reforços verticais, a gente determina, né, pela reação, né, pela distribuição, né, dessa carga, né, sigma YT vezes o comprimento. Não é? A gente considera que vai metade para cá, só que como, não é, eu vou ter a metade dessa, porque a gente está analisando aqui, né? A gente vai analisar o reforço vertical crítico, o reforço vertical que vai receber a metade de um lado, a metade do outro, me dando, na verdade, a força inteira. Né? Porque o que a gente quer analisar é o esforço no vertical e depois analisar a questão de flambagem nesse reforço, por exemplo, vertical. Tá? Então, para isso, a gente pega a situação mais crítica. Né? A reação aqui, não é carga P, sei lá, para a viga aqui, não é P, ó, se eu colocar um L aqui, né, é PL sobre 2, vem para cá, né, e PL sobre 2 vem para cá. Né? Estrutura é simétrica, então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um reforço crítico aqui, ó, que recebe a contribuição, né, de força na vertical dessa viga, numa situação, né, que eu receba, né, dos dois lados. Então, a força ela é facilmente calculada, né, por sigma y vezes t vezes o comprimento. Então, eu tenho PL tangente de alfa sobre A, isso daqui me dando 5 vezes 30 tangente de 42,6, isso daqui é dividido por 40. Isso daqui me dando um valor de 3,45 kN. E aí, para finalizar o exercício, a gente precisa verificar a flambagem. Né? Primeiro, determinando se a carga crítica de flambagem, né? Eu preciso determinar a carga, para comparar com isso daqui, não é? Eu preciso determinar a carga crítica de flambagem. Para determinar a carga crítica de flambagem, eu preciso determinar o comprimento de flambagem, que para esses reforços, eles, nessa situação, né, de vinculação, a gente tem essa expressão aqui, me dando 25,3 centímetros, e a carga crítica de flambagem de coluna é a carga crítica de Euler. A gente precisa aqui, né, a carga crítica de flambagem, ele vai ser π2 EI sobre o comprimento de flambagem ao quadrado, isso daqui me dando π
π ao quadrado vezes 7.000 vezes a inércia, né, para ser considerada a flambagem, que é a menor inércia, e aí ele me deu, né, justamente essa inércia, e o comprimento de flambagem que a gente calculou anteriormente, me dando aqui uma carga crítica de flambagem no valor de 21,6 kN. Como a situação nossa não de carga crítica, né? A carga crítica aqui, né? Tanto no reforço vertical quanto nos reforços horizontais, né, que estão comprimidos, ele é menor, né? Porque no reforço horizontal, o FC me deu 17,2. 17,72. E no vertical, eu acabei de calcular e me deu 3,45. Isso daqui é menor que a carga crítica de flambagem, que foi dada por 21,6 kN. Então, a gente, né, para a situação aqui que a gente está analisando, que é essa viga, a gente não tem flambagem dos reforços na situação de pós-flambagem da minha chapa, tá? E aí a gente abre agora, né, para as dúvidas, né, que o Rafael tinha pedido, né? No momento síncrono passado, ele queria tirar a dúvida, né? Vamos aproveitar que a gente tem bastante tempo aí, tá? Aí a gente termina, né, o que a gente teria, né, que apresentar em relação a esse tópico de análise simplificada de painéis pós-flambados, né, discutindo de uma forma simplificada essa questão do modelo de tensão diagonal. E aí, no próximo momento síncrono, a gente já entra no último tópico do curso. Olha lá, junções. Estamos finalizando quase. Vamos lá, Rafael. Débora, né? César. Eu coloquei a... lá no slide? Deixa eu colocar. Lá no slide. Perfeito. Deixa eu compartilhar. Eu parei de compartilhar. Deixa eu voltar. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito, Rafael. Essa é a primeira dúvida. É o exercício da lista dessa semana. Sim. A gente vai ter, no caso, determinar 5 fluxos de cisalhamento, né? Isso. Eu tenho 3 barras, 3 reforços na horizontal e 3 na vertical. Esse outro aqui está engastado, né? É como se fosse uma barra de reforço aí, mas você vai engastar o seu sistema, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, já descontando essa, eu vou ter 6 reforços, né? Isso. O que eu imaginei? A primeira pergunta, não sei se está certo eu fazer isso. Eu tenho na horizontal 10 kN lá no ponto G. Sim. Eu posso falar que em H eu vou ter 5 e em A eu vou ter 5 também? Não, você não pode. Lembra essa é uma estrutura que eu não posso assumir, é porque ela é hiperestática, né? Lembra que eu falei? Lembra de um exercício que eu resolvi? Eu não posso assumir isso. Eu falei errado, professor. Eu falei isso, mas eu considerei outra coisa, desculpa. Eu posso considerar que em H eu vou ter P e em A eu vou ter 10 menos P? 10... Aí você pode. Né? Foi isso que eu fiz. Você vai fazer somatório. É como se você considerasse aqui, né? 2 reações aqui, né? Uhum. Que aqui teria o momento, né? Mas a gente não vai considerar o momento porque essa barra daqui, ela não... Né? A barra de reforço, ela não vai resistir, ele não resiste. Quem resiste em momento é o sistema como um todo. Mas para análise da barra em si, o importante é o quê? São as forças horizontais, incógnitas, né? Mas eu vou ter uma força aqui incógnita horizontal e uma outra força aqui incógnita horizontal. Que por equilíbrio eu não consigo resolver, porque eu vou ter somatório das forças em x, 0. Eu tenho 2 incógnitas e uma equação. Mas aí você colocou uma em função da outra. Mas eu vou querer comentar um pouco mais sobre essa questão, porque essa questão foi maldade minha. Isso daí já foi uma questão de prova. Isso já foi questão de prova para uma turma, né?
diabólica, né, que comeu meu juízo. Só que essa questão aí, especificamente, Rafael, eu acho que ela tem um problema. Eu não sei, vou deixar com vocês. Mas eu lembro que quando eu comecei a resolver, que eu escolhi essa questão, porque essa questão foi tirada de um material, eu não mudei nada. Eu não sei se eu mudei, porque muitas vezes eu pego uma questão de algum material e mudo. E vou fazer conta. Se eu não me engano, esse problema aí, ele vai te gerar um sistema de equação que ele é mal condicionado. Vocês já ouviram falar sobre... Vocês estudaram já em cálculo numérico? Quem fez elementos finitos comigo, eu chego a comentar. Porque assim, você tem um sistema, né? Clássico, linear, né? Matriz de coeficiente A. Será que eu posso... Tá todo mundo vendo, né? Aí eu vou voltar para a luz aqui, tá? Aí depois a gente volta para o slide. Tudo bem? Só para eu alertar você sobre isso. Eu acho, tá, Rafael? Não tenho certeza, mas foi essa questão aí. Não sei se com esses valores. Porque assim, você tem um sistema. Esse problema ele vai te gerar um sistema, né? Sei lá. Matriz de coeficiente, vetor incógnito, né? E vetor de entrada B. O que significa um sistema mal condicionado? Pequenas perturbações nesses elementos aqui, ó, de entrada, né, em A ou em B, eu vou ter grande, né, mudança no meu vetor solução. Isso é um sistema mal condicionado. O que é que acontece? Na prova presencial, todo mundo resolve com calculadora, não é? Aí eu falei, eu vou pegar esse povo na curva, porque me tiraram do sério, aprontavam e não estudavam, né? E aí, né, todo mundo já se acha... E aí, coloca, professor, olha só, eu estou colocando aqui na calculadora, não está conseguindo resolver, não está invertendo. Falei, problema não é meu. Problema é que você tem que resolver esse sistema aí. Como você vai resolver, eu não sei. O que é que acontece? Na calculadora, no computador, os números são arredondados. E se essa entrada aqui, por exemplo, você coloca qualquer arredondamento, arredondamento é uma perturbação. Mas aí tinha gente que encontrava um valor X, sei lá, 2, outro encontrava 1 milhão, outro encontrava... Isso mesmo. Aí eu falei, olha, pode aí trocar, conversa, figurinha, vocês não vão chegar na minha cabeça, né? Vocês não vão chegar nunca na mesma resposta. A depender da calculadora que você está utilizando, do software que você está utilizando, da quantidade de algarismos significativos e de aproximação que você está utilizando, esse sistema é mal condicionado. E o mal condicionamento ele pode ser dado por conta do que, Rafael? E outros? Ele pode ser dado por conta da diferença, né, de tamanho, né, entre os elementos da entrada da matriz de coeficiente. Né? Pode ser que um elemento da diagonal seja muito grande e outro muito pequeno. Né? Você montou o sistema, você fez simplificação de tal forma que você colocou um elemento da diagonal valendo 1 e outro 1 milhão. Você vai ter problema aí. Tá? O que eu lembro da dificuldade dessa questão era essa situação do mau condicionamento. Então, se você for utilizar uma ferramenta, né, abra as contas na mão, monta o sistema, né, aí utiliza uma ferramenta para resolver e testa com mais casas decimais e vê se realmente esse problema de mau condicionamento, né, existe. Tá? Mas o que você falou está correto. Eu não posso assumir que vem 5 para cá e vem 5 para cá. Tá? Não posso. Porque a estrutura ela não é simétrica, nem no carregamento, nem na apresentação. Né? Se ela fosse completamente simétrica, vamos supor que esse EFG estivesse aqui na metade, no 10, né? Ou seja, eu teria simetria nessa direção, não é? Com um carregamento também, aqui na vertical, que me recuperasse a simetria, aí você poderia assumir isso. Vai metade para os dois apoios. Né? É igual ao que eu falo nos meus alunos para Maxol e em técnicas, né? Que muitas vezes os professores que trabalham essas disciplinas não falam isso. Quando você vai determinar esforços em estrutura, né? Qualquer, que é uma dificuldade também dos alunos. Se você tem uma estrutura,
né, completamente simétrica com carregamento simétrico, se você vai analisar a seção de simetria, o cortante ali é nulo. Pode fazer a conta, vai lá fazer. Lembra de técnicas? Que a gente pegava aquelas estruturas bem complicadas para escolher os hiperestáticos? Aí eu dava uma estrutura, né, com carregamento simétrico e ela também completamente simétrica. Eu falei, olha, essa seção aqui eu tenho certeza que o cortante vale 0. Aí o aluno, não, impossível, é impossível. Aí a gente fazia a conta na mão e mostrava, tá vendo que o cortante dá 0? Pega uma viga isostática, pega uma estrutura biapoiada, né, com carregamento uniformemente distribuído, né, ela é simétrica na geometria e no carregamento. Quanto é que me dá o cortante no meio? Dá 0. Dá 0. Mas a gente fala, tá falando para as paredes? Aí, por quê? Porque são essas competências que as provas de concurso pegam. Né? Aí ele te dá lá uma estrutura hiperestática cheia de carregamento e pede o valor do cortante lá no meio. Não é para você fazer conta, criatura. Você vai demorar 3 horas. E pode pegar os seus livros, seu computador. Você não vai ter nada disso lá, não. É essa competência que ele quer que você tenha. A mesma coisa vale. Se você pegar uma estrutura geometricamente simétrica com carregamento antissimétrico, o que é que você vai ter na seção central? Cortante nulo, ou momento nulo e força normal nula. É isso. Né? No caso da viga, né? Se você tem até a metade o carregamento, né, antissimétrico, né, o que você vai ter ali é só o momento nulo, né, na verdade, né, porque não tem força na direção x, então você não tem a normal nula. Né? Mas se você tiver força na direção também x normal, mas tem que ser antissimétrico, né? O carregamento tem que ser antissimétrico. Você vai ver que na seção ali do meio a força normal é nula. Então, essas coisas assim, ó, que você aprende em mecânica dos sólidos, tem que levar para o final da vida. Cisalhamento puro, né? Olha o quanto de coisa a gente vem trazendo essa importância, né? Veja, numa análise de pós-flambagem, tudo bem que é simplificada, mesmo no viés simplificado, se você não entende essa questão do estado de cisalhamento puro, ele se transformando num estado de tensão normal a 45 graus, eu vou ter aí uma possibilidade de flambagem, né, de enrugamento, né, as ondas de flambagem vai estar na direção da força de compressão. Se eu não conseguir enxergar isso, alguma coisa está faltando. Você precisa amadurecer um pouquinho mais. Não adianta. Não adianta querer projetar sem saber teoria estrutural, sem saber de análise. As coisas elas não vão acontecer assim. Né? Pode ser o seu desejo. Quero fazer projeto sem saber de nada. Em qual empresa você vai trabalhar, criatura? Eu não sei. Não existe isso. Ser engenheiro... tudo que você aprende na universidade você não usa. Mentira. Porque na Embraer eu usei tudo. Só se for outra empresa aí, Tabajara, do mundo aeronáutico, porque na empresa que eu trabalhei, não, eu usei tudo, desde o conhecimento mais básico até o conhecimento mais aplicado. E o conhecimento mais aplicado, né, é basicamente o quê? A norma da teoria mais... Porque o que é o normativo na engenharia? É basicamente mecânica dos sólidos. O restante é só frufru. Né? O restante é uma coisinha ali, outra aqui, mas você domina bem, né, o fundamental, o restante é só aplicar a norma da engenharia. Porque os fenômenos são os mesmos. Flambagem, flexão, torção. É isso que a gente está buscando estudar na concepção de design daquele produto. Seja ele civil, aeronáutico, naval, mecânico e assim por diante. Mas a teoria é a mesma. Não tem uma teoria para engenharia, não tem uma teoria estrutural diferente para uma... Não, é a mesma para toda engenharia. Então, nessa questão, né, tenha esse cuidado, tá? Com o sistema. Tá, eu vou tentar resolver depois na mão isso, porque acho que, na verdade, não sei se foi exatamente esse o problema, porque o que aconteceu foi o seguinte... eu tenho essa força P, que eu falei para você, que eu chamei de P, e os 5 fluxos. Então, eu vou ter 6 incógnitas. Eu tenho 3
forços na horizontal e 3 na vertical. Então, aplicar a equação de equilíbrio para cada um dos 6, eu vou ter 6 equações. Uhum. Então, 6 equações, 6 incógnitas. O que aconteceu é que dos fluxos, eu chamei de 5, esse fluxo que está no FGDC. Né? Tá. Esse Q5, ele ficou Q5, e as outras 5 incógnitas, ou seja, os outros 4 fluxos e a força P, ficaram em função de Q5. Uhum. Não sei se aconteceu isso por conta do que você falou, ou se tinha, digamos assim, na hora que eu escrevi as 6 equações, uma fosse combinação das outras, daí Pode como se eu ser. tivesse 5 Pode ser. equações, Porque 6 incógnitas. você pode ter um mau condicionamento aí. Uma dependência linear. Você tem que ter muito cuidado nas equações que você está montando, né, para não ter a mesma. Possivelmente não, né? Você separou a barra horizontal superior, inferior, né? Por isso que você colocou, né, Aí você já tem a equação de equilíbrio já está embutida aí, né? Somatória das forças em x está embutido aí que você colocou, não é? Sim, Não é? exatamente. Está embutido. Pode ser isso, dependência linear, mas tem, ó, se você pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso daí, né? Eu vou ver qual foi o livro. Foi isso mesmo. Eu vou ver qual foi o livro que eu peguei essa questão. Não vai ter solucionário. E eu vou também buscar o gabarito dessa questão, né? Vou ver se eu trouxe lá da minha sala. Mas eu lembro que quando eu vi o que ia dar, eu falei, delícia, essa daqui que eu vou colocar na prova, né? Foi uma das únicas vezes que, né, a minha versão punitiva de professor emergiu, né? Porque geralmente eu não sou assim. Mas para aquela turma, ela encheu o meu saco, então eu falei, vamos ver, né? Para vocês aprenderem, né? Porque assim, é uma coisa relativamente simples, né? Isso daí é fácil. Só que quando você vai resolver, né? E aí eu poderia falar assim, olha, errou uma vírgula, é 0. Tá? Essa é a regra do jogo. Né? Como eu tinha um professor, né, de concreto armado, né? E ele dava concreto 1, 2 e 3. Ou é 0 ou é 10, na lógica do professor lá, né? Porque na lógica da cabeça dele é assim, se você errar, você vai detonar com a estrutura e você vai, né, ter perdas econômicas e principalmente de vidas, né? Então a gente ia para a prova no maior desespero, né? A gente fazia e a gente tinha que trocar, né? Deu quanto? Deu quanto? Deu quanto? Porque era assim, era desesperador. Né? E não é como na UFABC, que a universidade ofertava a disciplina todo quadrimestre. Não. Você perdeu o concreto 1 só no próximo ano. Perdeu o concreto 2 só no próximo ano. Então imagina, 3 anos de atraso no curso. Então era desesperador. Eu não faço isso, né? Mas, né, a gente pode, né, errou uma vírgula, já era, perdeu. Né? Não é por aí. Mas de vez em quando você tem que dar uma chacoalhada na turma para mostrar assim, olha, desce, vem para a realidade, porque eu estou aqui para te ajudar, não para te atrapalhar. Né? Mas se você enjoar muito, a gente consegue te atrapalhar. Sem tanto frufru, né? Porque esse exemplo daí não é muito parecido com os exemplos que eu fiz? Sim, com certeza. O que é que tem de diferente nele? Aparentemente nada. Nada, né? Só que tem um problema aí no sistema. Aparentemente é muito tranquilo, só que, puta, né? Tem um mau condicionamento ou uma dependência linear embutida. Pode ser que o problema esteja mal desenvolvido, né? Mas interessante. Coloca a solução, né? Coloca essa discussão, né, que você fez, não tem problema nenhum. Eu não estou zerando os exercícios, eu não estou zerando as atividades. As únicas atividades que eu estou zerando é quando eu vejo que é Ctrl+C, Ctrl+V do solucionário do Megson sem critério. Sem critério que eu falo é assim, poxa, eu estou aqui me dedicando, dando momento síncrono, fazendo exemplo, gravando o vídeo, mostrando a metodologia e você vai lá e não aplica essa metodologia, então por que eu estou aqui então? Então, se o solucionário do livro é suficiente para o seu aprendizado, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um momento síncrono, assíncrono completo, e o curso vai ser o solucionário do livro do Megson.
Então vocês estudam o solucionário, eu passo só a prova e vocês vão me reproduzir lá, dentro da lógica do que o Megson falou, lá, vocês vão responder a questão lá com essa lógica. Não é por aí, né, gente? Né? Então, e não foi por falta de aviso, porque eu avisei, gente, olha, essa metodologia que eu estou aqui utilizando para calcular centro de cisalhamento de seções fechadas é diferente da metodologia do Megson. Eu acho a mesma, mais didática. Eu vou aceitar essa resolução. Ah, eu quero fazer a resolução do Megson? Tudo bem, faça a resolução do Megson, mas faça aqui e faça na prova. Aí na prova faz a metodologia que eu dou, não, tem alguma coisa estranha. Uma hora funciona e outra hora não funciona? Que loucura é essa? Não faz sentido, não é? Mais perguntas, Rafael? Vamos aproveitar. Tem do próximo slide. Uhum. Será que eu deletei o próximo slide? Eu acabei achando que eu tinha... Coloca ele novamente, Rafael. Ou eu posso aqui colocar, calma aí. Será que eu... Acho que deu um Ctrl Z, acho que ele volta. Eu dei aqui já 2 vezes e não consegui. Desculpa porque eu achei que era resíduo do anterior. Acho que... Vê se você coloca. Eu vou colocar de novo aqui. Aí, por exemplo, enquanto o Rafael coloca, na lista 6, eu acho que eu tenho uma lista 6 aqui. Deixa eu voltar. A lista 6, ninguém respondeu essa questão. Que eu não resolvi essa questão. Eu sei que ela tem a resposta no Megson, mas o que eu falei? Eu quero que os alunos respondam para a gente comparar realmente, né? Olha, a metodologia que o professor está mostrando está me gerando a mesma resposta do Megson. Eu falei, mas calma aí, como é que ninguém respondeu essa questão? Se ela está na lista. Aí foi a mensagem que eu mandei ontem. Alguém deve estar pulando a questão. Alguém deve estar pulando a questão. E aí não é certo, né? Porque teve grupo que foi muito honesto, porque a primeira questão da lista, ela já tinha sido respondida. Eu acho que foi o grupo da Débora. A gente critica, mas também a gente elogia. Eu acho que foi o grupo da Débora, do Wendel, eu acho, que não se sentiu confortável em responder a mesma questão que já tinha sido respondida. Eu não estou criticando quem respondeu, porque está na regra do jogo, né? Mas não se sentiu confortável e pegou a segunda. Olha que atitude legal, olha que atitude bonita. Né? Tem atitude feia, mas também tem atitude bonita, que eu estou elogiando. Pode falar, Rafael. A primeira figura é do enunciado da questão. Sim. A segunda foi a última parte da resolução. Sim. Eu não entendi muito bem é que você fez o corte, porque no que eu tinha entendido, essa última, na última figura, a última parte da resolução, esse Q3, para mim, seria o mesmo do que o Q31, que veio do enunciado. Não, aí é o que a gente tem, na verdade, é uma seção imediatamente anterior àquele reforço ali. A gente está na web, né? E a gente deu um corte aqui, imediatamente anterior ao reforço 2.4, né? A 5.6 e imediatamente. Os valores são muito diferentes? Não deu muito diferente, então, não. Da primeira figura... da primeira figura, o Q3... Tem que ser diferente, mas como a gente está com a seção próxima ao valor que me dá lá no contorno, né? Não teria que dar igual, mas teria que dar próximo. O Q31, ele deu menos 0.327. E o Q3 deu menos 0.434. Porque como eu falei, né? Qual é a diferença da análise de RIB para a análise de painel reforçado? Né? A RIB é o painel reforçado com o viés aeronáutico, ou seja, o desenho do diagrama de corpo livre dele só faz sentido se você colocar o efeito do restante da estrutura nele, que é justamente o fluxo de cisalhamento e as cargas concentradas, né, na posição que aquela RIB atua.
Então, é um painel reforçado, mas dentro eu não vou ter o fluxo constante, né, dentro do que a gente comentou. Por quê? Porque por conta do passeio do fluxo, né, no contorno da minha rib, da interação casca da asa rib. Então, aí eu teria realmente um fluxo diferente para cada seção de análise. E o que a gente fez foi pegar as seções mais extremas, né, de cada célula, para justamente quantificar na célula o quanto atua ali de fluxo de cisalhamento naquela região de corte. Mas para cada corte que você der, vai ser diferente. Por exemplo, se eu pegasse e desse um corte aqui muito próximo desse contorno curvo, né, eu não vou ter o valor de 0,173, mas possivelmente eu vou ter um valor, né, próximo aí, né, desse, né? Ou seja, eu vou ter um valor que vai sair de 0,173 e vai variando aqui, né, dentro dessa célula aqui. Tudo bem? Entendi. Então, cuidado, eu acho que é na lista 7, se eu não me engano, ou é 8, eu não lembro, que tem uma questão que é de rib, que tem um contorno curvo. Então, vocês têm que... Aí vai ter os bunzinhos e vai ter a carga concentrada. Você tem que considerar, no contorno, fluxos incógnitos. Que nessa questão a gente já colocou, né, o fluxo incógnito com a denominação. Nessa questão não vai ter. E eu preciso... Deixa eu ver se eu baixo ela aqui no... Eu acho... Qual é ali? Será que é... Eu acho que... Será que é nessa semana? Não, ou é nessa semana aqui. Deixa eu ver aqui. Se é essa daqui... Deixa eu ver se ele abre aqui. 8ª lista. Deixa eu ver se eu abro a 8ª lista aqui. Que aí a gente já aproveita para... Ó, é essa questão daqui. Tudo bem? A primeira questão da lista, né, eu tenho que colocar aqui, né, o fluxo externo, né? Apesar dele aqui estar me dando, né, que são fluxos constantes, né? Eu quero ver como é que ele calculou isso aqui no Megson, porque é uma questão do Megson, tá? Porque não faz sentido, né? Ele está colocando aqui, deixa eu ver, determinada distribuição de esforço na nevura, né, que é uma RIB, admitindo-se que a resistência ao cisalhamento, tal. Aqui, né, na apresentação da figura, ele está considerando... a gente pode até fazer isso, né, nessa questão, que é uma fotografia de modelo que ele está colocando aqui. Vamos dizer assim, para não complicar tanto, né, a questão. Pode ser. Mas eu vou ter que considerar um fluxo aqui entre o boom 1 e 2, um fluxo entre o boom 2 e 4 e um fluxo no boom entre o boom 1 e 4, como incógnita também. Vamos manter assim, então, né, da gente considerar internamente constante, né, e colocar como incógnitas aí esses fluxos aí que eu acabei de denominar, sei lá, o 1, 2, o 2, 4 e o 1, 4. Eu não sei como ele resolveu. Pela figura aqui, está dando a entender que ele está assumindo isso daqui como constante, não é? Como constante, que não deveria ser. Tá? Mas como ele falou que é nevura, e aí ele colocou, né, aqui carga concentrada e colocou a interseção, né, da longarina com a nevura nesses reforços aqui, a gente tem que considerar, né, como diagrama de corpo livre, o efeito do restante da estrutura, né, na própria nevura. Perfeito? Mais dúvida, Rafael? Tem mais uma só. Uhum. Nessa mesma figura aí de baixo, sim. Eu vou até colocar uma outra figura, conseguir explicar melhor o que eu estou pensando. Essa daqui. Uhum. Eu tenho na parte superior tração e na inferior compressão. Uhum.
Então, nessa figura nova que eu coloquei, eu tenho um PX nessa orientação aí, da esquerda para a direita, né? Sim. E um PY de baixo para cima, a Sim. parte de cima. Isso. Se na segunda figura eu colocasse esse P também de tração, não teria um PX1 da esquerda para a direita, como está representado, só que um PY1 de cima para baixo? Aonde você fala? Esse Na figura aqui? da esquerda de baixo. Essa daqui? Não, essa daqui Essa Se lá figura em cima eu colocasse um P, essa daí, exatamente. Sim. Se eu colocasse um P de tração lá em cima, eu não teria um PX1 da esquerda para a direita, como está representado, e um PY1 de cima para baixo? Pela inclinação, sim. Né? Ele considerou aqui inclinado ou foi reto? Teve uma dessas que ele considerou reta. Eu acho que foi a 2,5. Essa daqui tá para baixo, né? Tá inclinada, né? Tá inclinada. Para baixo, exatamente. Não, você tá certo. Mas esse valor não é praticamente zero? Quando a gente calculou? Então, um deles era, não lembro se era de cima ou de baixo, mas eu vejo aqui. Eu não tô lembrando. A gente chegou... Deixa eu pegar aqui. Aqui, o PY1 é praticamente zero, deu isso. 3,56, 10 a menos 3, mas o PY3 não deu zero, deu 3,216. Aí por isso que ele, né, a gente nem se importou, né, com esse sentido. Mas o que você falou faz sentido, né? Porque se ele está tracionado nessa direção, né, o PX ele mantém, né? Só que o PY realmente ele está projetado para baixo. Né? Só que como ele, se você fosse considerar alguma coisa, ele entraria negativo, né? Numa composição aí. Negativo. O de cima deu forças. Ele deu quase zero mesmo. O PY3 não deu zero. Esse você não desconsiderou na resolução. Ele entrou, né? Ele entrou. Teria que colocar negativo, então. Isso, né? O PY ele praticamente deu zero, né? O PY1. Mas o sentido dele está errado, né? Pela inclinação, né? Aqui na figura que eu fiz aqui na solução, eu nem me preocupei, por quê? Porque eu fiz ela reta. Eu coloquei ela reta e aí, né? Não considerei a inclinação, né? Eu peguei aí o que a figura tinha colocado, né? Mas eu conserto de uma próxima vez, né? Eu apago essa figura PY. Não, tá bom. Né? E coloco ela para baixo, que o que você falou faz sentido mesmo. Tá ok, então. E aí depois você me dá uma devolutiva em relação a essa pergunta, tá, Rafael? Da primeira questão que você colocou dessa daqui, depois você me dá uma devolutiva do sistema. E aí, pra gente finalizar o momento síncrono, eu só queria comentar aqui, né, que, pelo amor de Deus, algum grupo tentasse responder essa questão. Né? Tem até a solução dela do Megson, eu sei disso, mas a solução dela está numa metodologia... Eu não sei se... Eu acho que foi o grupo do Wendel. Ele estava me perguntando... tem alguém aí do grupo? Não sei por que não responderam. Eu sei que ela é grande, mas assim, qual é o trabalho dela aqui? É porque tem algumas questões que, dentro da nossa metodologia, é pegadinha, né? Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é que nessa questão ele assumiu que 2,3 e 3,4 e 4,5 são curvas. Então, se eu tenho um fluxo passeando por uma região curva, eu tenho que calcular, né, o valor da força que é paralela à corda. Então, por exemplo, a força do fluxo 2,3, ela não está passeando nessa parede. Ela está numa excentricidade, acima e abaixo, que é dada por aquela expressão. Mas aquela expressão é dada pela área, não é? Que está dentro da região da corda, né? E como é que você faz isso? Você vai ter que... Olha, ele deu a área da célula 2 total. Então, eu divido essa área da célula 2 por 2, né? Porque é a metade para cá, a metade para cá. Eu sei quanto vale a área do retângulo aqui. E aí, essa área do retângulo menos essa área que eu dividi, eu vou ter essa areazinha daqui, ó, pequenininha, que está dentro, né, da região da corda. Tá? Basicamente seria essa pegadinha maior. Mas o restante é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, eu tenho duas células fechadas, porque aqui é um problema híbrido, né? Eu tenho duas células fechadas, vou colocar dois fluxos
de referência, fazer os cortes da parede de referência com paredes incógnitas, né? Aqui, né, eu tenho uma seção aberta, aí eu vou ter que calcular os momentos estáticos, né, bonitinho, né, considerando aqui, por exemplo, né, que nesse corte daqui, eu vou levar o momento estático desse boom e desse boom. Era só isso que eu queria. Né? Eu queria ver, né, o trabalho, né, de desenvolvimento pela nossa metodologia e comparar com o resultado que ele fez. Porque o restante, né, teve um outro grupo que falou que ficou com muita dificuldade de fazer essa questão. Qual a dificuldade de fazer essa questão? É a mesma coisa do que a gente teve. 2 paredes de referência, 2 células, 2 giros. Né? Só que o que é que acontece? Aqui eu vou ter as áreas, né, os booms, né, eu tenho essa superfície curva, e aqui eu tenho uma certa, né, eu não sei o que ele falou aqui, se a parede é curva, mas se for, eu consigo calcular aqui minimamente, né, as alturas aqui, para calcular as áreas, mas ele me deu aqui as áreas das células, ó, a área da célula 1, a área da célula 2, eu posso fazer de forma simplificada, considerando paredes retas, não é? Sem curvatura nenhuma, que a questão ela não deu se era curva ou não, eu posso assumir isso e fazer o cálculo. Mas aí falou que estava com muita dificuldade. E aí calcular o centro de cisalhamento e ver que isso daqui não passa pelo centro de cisalhamento. Né? E a gente fez exemplo, olha aqui a primeira questão, né? A gente fez, é algo muito similar. Né? Bom, vamos que vamos, né? A gente vai se ajudando, né? Mas de alguma forma vocês também precisam me ajudar. Né? É um exercício só. Então, se não está conseguindo fazer um exercício só, é porque o quadrimestre foi planejado de forma errada. Pegou um monte, né? Foi um monte de matéria que foi... né, matriculou em um monte de matéria. Aí, mesmo um exercício acaba se tornando pesado. Eu não sei se foi não foi seu grupo não, Débora. Eu achei que tinha sido seu grupo. Né? Mas, como eu falei, né, já que a gente critica a situação, né, que é enrolada, de alguma forma também a gente parabeniza, né, a ação legal. Né? Gostei bastante. Né? Foi muito legal. Né? A iniciativa do grupo de não fazer... Acho que foi o grupo 1. Não sei qual é, porque o grupo 1 ele não pegou a primeira questão. Ele foi para a segunda questão. Alguma coisa assim, eu não lembro. Depois eu vejo. Mas perfeito, né? Quem quiser também pode colocar... Rafael, se você quiser colocar a solução da sua prova lá no Drive, para as pessoas que ficaram com dúvida em relação às questões, né, de cálculo, não tem importância nenhuma, né? É o gabarito mesmo. E aí as pessoas que não concordarem com o conceito vão lá, olha a prova do Rafael e depois vem conversar comigo. Perfeito, gente? Muito bom. E depois eu quero saber aí dessa questão. Se eu tiver paciência, é que eu estou com bastante coisa para fazer, né, em paralelo. Mas qualquer coisa eu tento resolver essa questão também, para trazer esse elemento. Né? Mas, como você já colocou, eu já estou te antecipando, né, que tem problema aí de condicionamento mesmo. Legal, gente. Tá bom. Eu já pego e já envio para você. Tá meio rascunho, então tem umas coisas meio rabiscadas. Mas ela tá resolvida aqui. Ah, legal. Uhum. Perfeito, muito bom. Vou parar.